Olá, estamos começando mais uma edição do nosso projeto Café com Memória. É um projeto dirigido pelo COPLANAME, que é o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público Brasileiro. Entendemos que em uma pausa para um café, num bate-papo, a gente consegue trazer um pouco da nossa história, trazer um pouco das nossas memórias, daquilo que construímos durante a nossa trajetória de Ministério Público. Estamos construindo toda uma biblioteca de informações, por assim dizer, com os nossos presidentes do Conselho Nacional do Ministério Público. No dia de hoje, temos aqui o Dr. Augusto Aras, que presidiu o Conselho Nacional do Ministério Público entre os anos de 2019 e 2023. Anos, doutor Augusto Aras, de muitas atividades na sociedade brasileira, de muitas atividades no Ministério Público brasileiro, de muitos desafios, né, que a gente vai tentar destrinchá-los um pouco aqui. Para a gente não entrar diretamente no tema propriamente dito, a gente queria conhecer um pouco do Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. A gente queria saber de onde ele veio, como é que foi a sua infância, adolescência, como é que ele despertou para o direito e qual foi a trajetória que fez com que ele chegasse ao Ministério Público Federal e depois à Procuradoria-Geral da República como o seu procurador-geral e como presidente deste conselho. O senhor, por favor, nos brinde aí com um pouco dessa sua experiência. Bom dia a todas e a todos, bom dia, conselheiro Jaime. É com muita satisfação que volto a esta casa, a qual servi de forma, eu diria, até muito emocionado com o acolhimento de sempre, e é com essa minha percepção de agradecimento a todos os conselheiros da nossa geração, aos servidores, a todos, que aqui eu começo a me manifestar. Quero dizer que tive a felicidade de ser um homem que foi formado em criança no litoral, em Salvador, e depois no sertão, com a família do meu pai. E meu pai, de uma forma inusitada, levava os filhos 30 dias nas férias de janeiro, os filhos iam para o veraneio na praia. Mas os 30 dias, mas os 27 ou 28 dias de fevereiro eram passados no sertão, para conhecer as crianças brincando de fazenda com ossos de animais mortos na seca do semiárido, para beber leite de cabra, comer carne de bode e conhecer as dificuldades de beber água, de ter o alimento e mais ainda a educação. Esta conjugação de experiências em que eu passei a maior parte da minha vida jovem, de criança e adolescente, em Feira de Santana, na Bahia, me deu uma visão de mundo que pôde contrastar diferentes hipóteses, diferentes vias das pessoas se colocarem. Culturas litorâneas, ou, como se dizia antigamente, praianas, e a cultura sertaneja. E isso me deu uma condição de sentir o meu semelhante com mais profundidade. Compreender que nós não somos deuses, que o membro do Ministério Público não é um deus, que o membro da magistratura em todas as instâncias não é um deus, e que somos todos humanos carregados de cargas axiológicas, valorativas, especialmente humanistas da nossa geração, e que faz com que nós defendamos valores como a democracia, a liberdade, os direitos humanos, os interesses e direitos coletivos como um todo. E assim eu cheguei aqui com essa visão que foi sendo acumulada com a experiência de aluno da Universidade Católica, seja na graduação, seja no doutorado. Só para aproveitar, doutor, assim, como é que foi o despertar para o direito? O direito nasceu com meu pai. Sim. Meu pai foi juiz do trabalho em 64, 65. Depois, por força das injunções políticas da época, ele renunciou à magistratura, mas coube a ele instalar a primeira junta de conciliação e julgamento de Feira de Santana
e antes de falecer, há 2 anos, ele foi homenageado por isso, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, voltando à advocacia, ingressou na política, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente do MDB da Bahia, na época do Dr. Ulisses, e teve uma carreira que foi concluída por concurso público como advogado da União. E a advocacia da União o homenageia a Anaúni com 2 prêmios nacionais, Alquiaras, de monografias jurídicas para seus membros e servidores. Então, meu pai, numa época em que os filhos mais velhos andavam com os pais, me levava para todas as reuniões políticas, jurídicas. Me lembro que um dia me levou para um tribunal do júri, Amélia Rodrigues, e eu tinha talvez 9 anos de idade. E a promotora pediu para me retirar, porque eu tinha 9 anos de idade, como é que eu iria ouvir falar de um crime bárbaro? E parou-se a sessão do júri e meu pai foi dizer a ela que eu estava ali exatamente para ver como a vida ocorre, e sem fantasias. Sim. Então, eu recebi essa formação de um pai que não me permitia fantasias, como o Papai Noel, mas me prometia realidades, que eram aquelas que iriam forjar um homem que não teria medo de enfrentar dificuldades. As dificuldades que enfrentei ao longo da minha vida foram resolvidas pela bondade divina, pelo grau de conhecimento adquirido ao longo de uma existência de muito estudo e muito trabalho, e eu diria que é inegável, amigos que se associaram às boas ideias. E aqui uma passagem de Victor Hugo: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E as ideias que nós transmitimos são ideias que estão ali permeando o tempo, como a fidelidade partidária. A minha tese de doutorado foi uma tese que envolveu duas áreas: a ciência política, a figura do mandato representativo partidário, e a figura da fidelidade partidária para a perda do mandato parlamentar. Eu levei isso no momento certo, o Supremo, em menos de 2 anos, acolheu e mudou 200 anos da jurisprudência. Eu lastimo muito que esse trabalho que eu fiz, inclusive apresentando à época, na PUC de São Paulo, as imunizações contra os vícios partidários que temos no Brasil depois de 2007, eu lamento que nós tenhamos nos envolvido num sistema partidário dessa natureza, que seria a solução para os problemas da nossa democracia, e, lamentavelmente, os partidos passaram a ter donos e, com isso, engessaram a oxigenação absolutamente necessária para a vida democrática brasileira. Mas eu também tenho a esperança de que uma geração passa, outra vem e as coisas podem mudar. Embora não possamos esquecer de Lampedusa, quando dizia no Leopardo que as coisas mudam para que tudo continue igual. É uma grande verdade. O senhor falou um pouco aí dessa inspiração paterna. O senhor fez direito e depois o senhor entrou para o Ministério Público Federal. Por que o Ministério Público? Bom, vamos lá. É importante que essa minha verve do Ministério Público Federal, ela não é isolada. Sim. Eu, ao chegar ao cargo de PGR, eu já acumulava, primeiro, uma experiência de 30 anos de professor de Universidade Pública Federal por concurso. Sim. Eu estou, em breve, me aposentando da UNB, quando concluí o processo administrativo de aposentadoria. Eu já tinha 35 anos de advocacia dentro da autorização constitucional de advocacia, respeitados os impedimentos. Perfeito. E eu já tinha, à época, 34 anos de Ministério Público Federal. Falando da academia, isso me deu bastante oxigenada, uma oxigenação interessante, porque eu ensinei praticamente de 1990 até agora direito eleitoral, uma disciplina que eu certamente ajudei a construir com outros nomes importantes, como o do ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, tendo o ministro Edson Vidigal à época como um dos nossos professores,
Aristides Junqueira Alvarenga, grandes nomes da época, que eu não quero cometer mais equívocos esquecendo deles. Nós fizemos um direito eleitoral sistêmico, científico, dotado de autonomia, formal e material, didático e científica, e professor de direito empresarial. Então, eu tenho uma dedicação à advocacia empresarial, ao ensino do direito empresarial, e em razão dessa minha aptidão para a área, eu, inclusive, representei o Ministério Público Federal no CAD durante 2 anos. Sim. 2 anos que demos uma modesta contribuição, que eu acho até que aquela gestão da época do CAD foi muito generosa comigo, porque sempre me reconheceu como alguém que contributivo para que o CAD, naquela época, fosse considerada a melhor agência antitruste das Américas. São essas participações. Então, eu chego no Ministério Público em 87. Sim. No momento em que eu já tinha sido aprovado em muitos concursos, 12 concursos públicos, e eu só aceitei ocupar cargos públicos em que eu pudesse advogar. Porque eu vinha de uma família de um advogado cheio de ideais humanísticos, que, embora o colocasse numa área de centro-esquerda, ele sempre me disse que à esquerda ou à direita, o que importa é aquilo que fazemos de bem para o próximo. Então eu diria que meu pai foi um homem de centro-esquerda, mas um homem acima de tudo cristão, sem ser um praticante formal, litúrgico. E a advocacia serviu para advogar. Metade de todos os meus clientes foi pro bono, especialmente para a comunidade negra da periferia de Salvador. E o que me fez receber uma medalha Tomé de Souza em homenagem à defesa das raízes afro-brasileiras e baianas, quando cuidei desse patrimônio imaterial como advogado durante quase 15 anos. E essa vida cheia de atribuições jurídicas, políticas, em distintas áreas, me fez enxergar a estrutura do Estado brasileiro, a sua organização e o seu funcionamento, e o meu Ministério Público, que é seu também, que é de nós todos, como uma instituição que, após 88, tendo o seu fundador na contemporaneidade no ministro Sepúlveda Pertence, a quem eu sempre elogiei, a quem eu sempre rendi minhas homenagens, e que me teve um carinho até paternal, e eu sempre o tratei assim, para que nós seguíssemos um modelo. Esse modelo foi de Sepúlveda Pertence, que em determinado momento em que a instituição começou a ganhar a mídia e esquecer aqueles valores mais densos, ele disse: criei um monstro. E eu, quando eu tomei posse, eu disse: mestre, eu vim aqui para tentar fazer com que esse monstro possa voltar aos seus fundamentos, Sim. Aqueles que o senhor plantou com o Congresso Nacional na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte. E do ministro Pertence, eu tenho as melhores lembranças, um farol a seguir no Ministério Público, mas na vida pública como um todo, como julgador, inclusive, porque sabendo que quanto mais se tem poder, mais se tende a abusar deles, que é uma frase clássica do Lord Acton, em inglês do século XVII, salvo engano, nós temos que ter um Ministério Público capaz não só de controlar e fiscalizar as demais instituições, mas mais que isso, fazer a sua autocontenção. A nossa valorização institucional, a utilidade e a necessidade da nossa instituição está na sua capacidade de autocontenção. Perfeito. Não é? Perfeito. O senhor, então assumiu, né, a PGR e o Conselho Nacional do Ministério Público, a sua presidência, em 2019, né, e ficou Isso. até 2023, de setembro a setembro. Isso. Né? Foram 4 anos bem agitados, né, por assim dizer. Logo de início, o país passava por uma preocupação muito grande, que era a criminalização política. E o senhor chegou com a ideia de descriminalizar a política brasileira. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Bom, eu queria dar um passo atrás aí Sim. no tempo para dizer o seguinte: olha,
Eu entrei na carreira pela mão de Sim. Sepúlveda Pertence, me colocando para instalar a primeira vara do interior do Brasil, que foi lá na Bahia, a vara de Ilhéus. Eu instalei a vara única de Ilhéus, e o que hoje já temos dezenas e dezenas de unidades do Ministério Público nos municípios. Então aquilo já foi a primeira experiência. Sim. Era uma vara que tinha 29 municípios e que eu era o AGU e era o advogado da União e ainda era o Ministério Público, fazia tudo. E aquilo foi uma aula, porque eu estava vivendo ali a realidade local de 29 municípios na região do sul da Bahia. Nessa caminhada pelo Ministério Público, conselheiro Jaime, eu tive a oportunidade de merecer a confiança dos meus colegas para ocupar todos os cargos públicos. Sim. Eu fui procurador eleitoral na Bahia, numa época em que o grande político baiano e brasileiro Antônio Carlos Magalhães era o homem que tinha uma importância muito grande. Cumpri meu dever, tive com ele uma convivência nunca pessoal, mas sempre respeitosa. Perfeito. Foi uma eleição, inclusive, que quem ganhou a eleição foi uma candidata do PCdoB, foi a única vez que uma candidata do PCdoB ganhou a eleição em Salvador, Lício da Mata. Mas aquele desafio de enfrentar uma época difícil na Bahia e no Nordeste me mostrou que cumprir a Constituição, mesmo os homens mais poderosos de um Estado democrático de direito, valoriza. Sim. E assim eu cumpri os meus deveres como procurador eleitoral, sem passar por os ataques da política que são naturais para quem, como nós, ocupamos um cargo de relevo no Ministério Público brasileiro. Nessa jornada do eleitoral, eu venho para Brasília e passei 2 anos no CAD. Sim. Dentro da Procuradoria, eu ocupei. Eu fui membro da primeira Câmara de Coordenação e Revisão, que na época cuidava dos temas constitucionais. Eu passei pela comissão, pela segunda Câmara, cuida da matéria criminal, no particular. Eu tive a oportunidade de coordenar a questão de uma subcomissão de crimes econômicos e passei pela terceira Câmara, seja como membro, seja como coordenador da terceira Câmara, que cuida da ordem econômica do consumidor, e ali eu pude desenvolver alguns conhecimentos na área empresarial. Quer dizer, depois tive a satisfação de ser ouvidor-geral do Ministério Público, corregedor auxiliar do Ministério Público Federal, de maneira que eu ocupei todos esses cargos sem o estrépito muito comum em um determinado momento da nossa instituição no Brasil. Ocupei todos esses cargos com um grau de parcimônia, de discrição, sempre cumprindo com o dever, com a mão na Constituição e nas leis, porque eu sabia e sei, continuo acreditando, que fora da lei não tem salvação, dizia Rui Barbosa. Então eu fiz essa digressão aqui, porque muitas vezes eu sofri algumas críticas, que ninguém me conhecia. Como é que não conhece alguém que passou por todos os órgãos do Ministério Público Federal? Perfeito. E que conclui a sua carreira como Procurador-Geral da República, presidente desta casa, trazendo uma experiência de um Ministério Público por mais de 30 anos, da vida acadêmica da Universidade Pública Federal por mais de 30 anos, de advogado nas áreas sem impedimento por mais de 30 anos, convivendo com a política, convivendo com o empresariado, convivendo com as religiões, convivendo com a comunidade, as maiorias negros e mulheres e minorias qualitativas, estando ao lado de todos esses segmentos. Modéstia à parte, conselheiro Jaime, colegas, todos aqueles que vão um dia nos ouvir. A minha conduta nessa casa, que Vossa Excelência testemunha e todos os demais, era apenas um resultado, era apenas uma consequência de um homem que viveu proximamente da riqueza, da pobreza, da vulnerabilidade dos oprimidos, né?
também conheceu a generosidade dos opressores. Sim, Ainda tem é isso. verdade. E também compreendeu uma frase de Alberto Camus, no Homem Revoltado, que é simbólica, mas muito importante, onde ele dizia que é a tomada de consciência da pessoa que a liberta, transformando o oprimido em opressor do opressor. Para tudo isso, resulta que nada melhor do que a Constituição para evitar que o opressor oprima e que o oprimido, libertado e tomado de consciência, se torne o opressor do opressor, o que significa o caos social. Então, o equilíbrio, a moderação, a busca por este caminho do meio, que fez parte de toda a nossa gestão, não está somente nas nossas bases filosóficas ocidentais com Sócrates, não é? Com Aristóteles e seu caminho do meio, não está somente com Santo Agostinho, não está somente com toda a patrística e todos os filósofos clássicos e pós-modernos, mas está na Constituição. Isso é um instrumento de racionalidade da convivência de uma nação, da convivência independente e harmônica não só entre os poderes, mas esses poderes representam a sociedade, que tem no Estado o instrumento de fazer essas regras de consenso nacional valerem. Então, não fica difícil fazer a paz quando eu olho para essa Constituição, me lembro dos tempos difíceis que nós vamos abordar. Perfeito. E digo, esta Constituição, e disse algumas vezes, ela só pode ser lascada no papel. O que tem nessa Constituição é uma obra tão poderosa que certa vez até eu disse numa entrevista que para destruir o que essa Constituição fez, para alterar o regime, o Estado democrático de direito, só a espada de Alexandre Magno cortando a Constituição como se fosse um nó górdio. Fora disso, não há como romper essa Constituição. Ela é uma obra, eu diria, inquebrável, uma obra que não tem como se mexer ante a robustez institucional desta nossa Carta Constitucional, com todas as críticas que ela possa merecer. É verdade, assim. Mas Vossa Excelência me fez uma pergunta e eu divaguei para responder. Acaba que essa sua transição ficou fantástica, né? E aí eu acho que ficaria no momento oportuno para o senhor trazer. Pois é, com base nessa minha experiência de vida, é que eu um dia, vendo as nossas instituições, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo sofrendo alguns ataques, especialmente do Ministério Público, avançando certas competências e atribuições, eu percebi que a hipertrofia existente, que servia muito para que alguns jornalistas e algumas poucas emissoras de televisão e grandes jornais ganhassem muito dinheiro, eu percebi que aquilo ia destruir a nossa democracia, a nossa economia. Não é à toa que entre 2014 e até a nossa chegada aqui ao CNMP e ao cargo de PGR, que se confunde com o presidente do CNMP, nós tivemos uma debacle causada com um nome sugestivo, Lava Jato, e que eu jamais acabei com a Lava Jato. Eu apenas, como o colega sabe, eu institucionalizei 3 lava-jatos, que eram órgãos sem controle, absolutamente inorgânico, destituído de institucionalidade. Eu transformei em 27 GAECos federais, descentralizando o poder, mas dando a cada membro desses GAECos sua independência funcional, garantindo sua inamovibilidade, dando os servidores necessários, dando recursos financeiros e exigindo de volta o quê? Objeto certo e determinado, prazo para cumprir os objetos
desses GAECos e prestação de contas à sociedade e ao Estado. Então, a questão da criminalização da política gerou uma grave distorção. Por quê? Quando nós temos no artigo 2º da Constituição que os poderes são independentes e harmônicos entre si, nós estamos pensando em todas as instituições e órgãos que estão dentro desses poderes. E o Ministério Público Brasileiro está dentro desse universo como órgão constitucional autônomo, como são os tribunais de contas. E verificando que o Ministério Público construiu ilhas de autonomias que transcendiam a qualquer tipo de controle e fiscalização, gerando abusos e mais que tudo isso, não só abusos individuais, mas gerando prejuízos para a própria ordem jurídica que deve sustentar o regime democrático. Eu pensei, olha, nós não podemos ficar de fora do controle e fiscalização de tudo que é de interesse do Estado e da sociedade, como manda a Constituição. Mas nós não podemos passar dos limites. Quem governa é o Executivo, quem legisla é o Legislativo e quem julga é o Supremo, é o Judiciário. É tão elementar que este conceito vem da Revolução Inglesa, das duas revoluções inglesas do século XVII. E que a Revolução Francesa, com Montesquieu, lá no capítulo 8º, apenas acrescentou o poder judiciário na doutrina da separação dos poderes, na tripartição, para que esse poder judiciário fosse o algodão entre os cristais. E nós, Ministério Público, que temos o protagonismo que não é dado historicamente ao judiciário, né? Neu dex ex officio, diziam os latinos, né? O juiz não procede de ofício. E, com o nosso protagonismo, a nós caberia e cabe ser o titular da ação penal, da ação civil pública, do inquérito civil, enfim. Essas atribuições estavam hipertrofiadas. E mais, nós tínhamos uma queda abrupta do emprego, da tecnologia, da economia, um poder legislativo que se tornou frágil a cada escândalo produzido. E veja bem, o que é que nós fizemos com o apoio do CNMP e lá na PGR? Só criar a institucionalidade das relações entre aqueles órgãos informais, de fato, destituídos de qualquer institucionalidade, colocá-los numa condição de permanecer dentro da unidade do Ministério Público. E aí, meu caro amigo, conselheiro Jaime, a ideia de que o Ministério Público brasileiro é um só. Sim. Nós não temos na construção constitucional o Ministério Público melhor que o outro. Tanto que essa casa é constituída por 4 membros do MPU, 3 do MP dos Estados, 2 juristas representando o Senado e a Câmara, 2 advogados. Enfim, este é um órgão constitucional de cúpula do Ministério Público Brasileiro, que observa a pluralidade política na sua formação e, ao perceber aquele período que se denominou Lava Jato, sim, a nós cabia pensar em soluções institucionais. E foi o que nós fizemos. Trabalhamos muito para isso. Esse Conselho Nacional do Ministério Público trabalhou também em vários aspectos, mas aqui eu quero dizer que um dos grandes momentos do Conselho Nacional, da nossa gestão, foi a compreensão de que este órgão constitucional não só cabe fazer o controle e a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar. Este órgão cabe também ser um catalisador de políticas públicas. Catalisar não significa escolher formas de gerir a coisa pública. Não significa dispor legislativamente sobre as coisas públicas.
Mas eu não posso deixar de dizer que, graças às comissões temáticas desta casa, nós enfrentamos, dentro desta casa, em parceria com a PGR e com meus colegas subprocuradores gerais da República, a gestão de 2 graves problemas nacionais. Ou seja, a criminalização da política fragilizava temas como a Covid, que fez com que nós formássemos aqui, neste Conselho Nacional, um órgão, o Gabinete de Integração e Acompanhamento da Covid-19, o GIAC, o GIAC, exatamente, formada pela conselheira nacional Sandra Krieger, presidente da Comissão de Saúde do CNMP, perfeito, em parceria com a PGR, sob a coordenação da conselheira da Subprocuradora-Geral da República, Célia Delgado, hoje Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, apoiada pelo atual Vice-Procurador-Geral da República, doutor Indemburgo Chateaubriand Filho, e mais 150 membros do Ministério Público. Todos fazem parte dessa publicação conjunta do CNMP com o MPF, com a descrição de todas as ações que nós fizemos. Graças ao GIAC, graças ao Conselho Nacional, graças à PGR, através dos seus membros e colegas em todo o Brasil, a nossa atuação determinou uma defesa sanitária de uma forma inédita, porque nós concentramos um hub nesse GIAC. A então conselheira Sandra Krieger e a Lúcia e Célia Delgado, Indemburgo e mais 150 colegas, e mais os servidores aqui do CNMP, trabalharam 2 anos de domingo a domingo. Muitas vezes, lembro-me que nós recebíamos a informação, olha, a crise da Covid no Ceará diminuiu, mas está sobrando lá material. Nós éramos quando eu falo nós no Ministério Público, nós entrávamos em contato com as autoridades do Ministério da Saúde, do governo, e fazíamos a sugestão, olha, pode mandar o material do Ceará que está sobrando para tal lugar que está faltando. Na crise do oxigênio em Manaus, passamos 3 noites até a madrugada dentro, todo mundo reunido com os executivos da White Martins e com outras grandes corporações econômicas da área do oxigênio, para suprir aquela falta imediata. Olha, eu não sabia que os desafios seriam tantos, mas começamos pela Covid. E começando pela Covid, no momento em que a política estava criminalizada. E onde a política está criminalizada, há uma falta de tinta nas canetas. Nenhum gestor quer se comprometer com o risco. Onde há uma hipertrofia, o gestor tem medo das consequências. E nós tínhamos que, naquele momento, superar as dificuldades e fazer as coisas acontecerem. Mas também, me permita já adentrando, porque a criminalização da política é a criminalização das relações de poder. Uma instituição, um Estado não pode viver criminalizando política, porque existem órgãos que não estão nem dentro do Ministério Público, nem estão no Judiciário, que têm poderes constitucionais e deveres constitucionais de gerir a coisa pública. As casas legislativas têm comissões de ética. E com a criminalização da política, nós vemos no cotidiano os próprios parlamentares movendo a máquina judiciária do Supremo Tribunal Federal, ignorando, passando por cima, desprestigiando as comissões de ética da Câmara Federal e do Senado, que devem funcionar, para isso que elas existem.
De outra parte, nós, da carreira jurídica, temos o dever de conhecer o direito e saber que o direito penal só cuida dos fatos juridicamente relevantes, onde há um objeto relevante a ser protegido. Nós não podemos, diante desse princípio da fracionariedade, da fragmentação, ignorar que tem fatos que não comportam a mover a máquina pública, porque tem tantas outras coisas mais importantes acontecendo, e é por isso que o sistema de justiça, segundo súmula clássica do Supremo, não pode conhecer de certas matérias interna corporis. Questões da política, da institucionalidade, refogem o conhecimento do Poder Judiciário. É verdade. Quer dizer, a construção feita especialmente por Vitor Nunes Leal, um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, do qual tenho a honra de ocupar a cadeira aqui na Academia Brasiliense de Direito, é um estímulo, é uma inspiração para compreender que a hipertrofia de poderes, de órgãos, de qualquer instituição, vai gerar desarmonia. E tudo que essa Constituição quer está calcada em bem-estar de todos e paz social. E isso, num Estado democrático de direito, só se obtém cumprindo a Constituição e as leis. É verdade. Então, a criminalização da política é uma via dolorosa para que a ordem seja rompida, o bem-estar de todos seja reduzido e a paz social desapareça num clima de polarização que vivemos já há alguns anos e que não é um atributo só do Brasil, ocorre em todas as nações. Mas eu queria concluir, conselheiro Jaime, nesse momento, falar da Comissão de Segurança, da qual Vossa Excelência sucedeu o colega Marcelo Weitzer, e que foi fundamental em outro momento difícil para o país. Nós, a PGR e o Conselho Nacional do Ministério Público, através da sua Comissão de Segurança, primeiro com Marcelo Weitzer, procurador militar, depois com Vossa Excelência, procurador militar, nós fizemos um trabalho discreto, silencioso, em que praticamente nós mantivemos todas as PMs nos seus quartéis, todas as Forças Armadas nos seus quartéis, em prontidão durante os anos de 21 e 22, Sim. onde havia um sentimento no ar, havia alguns ventos, né, algumas tempestades ali pululando. Nós fizemos isso somente com o diálogo institucional com as PMs, com as Forças Armadas e mantendo todos os militares de prontidão naqueles dias. E quando o militar está em prontidão, se estiver no quartel, ele não pode sair, se estiver em casa, ele não pode sair de casa. Sim. Com isso, nós evitamos que qualquer evento que pudesse atentar contra o nosso Estado democrático de direito pudesse se desenvolver, ao menos com a farda e as armas do Estado. Evitar que a população, com seus meios não propriamente bélicos na sua destinação, fizesse movimentos, seria impossível. E tivemos o 8 de janeiro. No 8 de janeiro, evidentemente, tivemos mais uma vez o Ministério Público Federal, na nossa gestão, com os colegas trabalhando muito para que fosse tudo apurado e as coisas estão acontecendo. Então, esse Conselho Nacional do Ministério Público, durante aqui o momento que estive, enfrentou grandes desafios e, para mim, contar com Vossa Excelência e contar com os conselheiros da nossa gestão Sim. foi um motivo de júbilo, é motivo de minha gratidão, porque sem cada um dos senhores e senhoras, nós não teríamos conseguido vencer tantos desafios. E eu só estou falando dos maiores.
porque os do cotidiano nós não abrimos mão, que era controlar e fiscalizar a autonomia financeira da instituição. Doutoras, assim, a parte de desafio, não faltou desafio grande entre 2019 e 2023, né? Por sinal, fica até difícil da gente conseguir mensurar qual seria o desafio de maior enfrentamento, de maior dificuldade. Todos o senhor, como presidente, se viu muito bem, né? A gente fala muito da descriminalização da política, porque isso foi um passo extremamente importante. O enfrentamento à Covid foi outro passo, assim, que o Ministério Público ele se mostrou dentro da sua utilidade para a sociedade brasileira, total mobilização, tem um trabalho extenso a respeito disso. Tem um outro ponto que também o senhor inaugurou aqui, que eu queria que o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito disso, porque na parte penal, na parte criminal, a gente só fala da vítima até o instante que o crime acontece, né? No momento seguinte, a vítima ela passa a ser um ser esquecido, ela desaparece, a família da vítima desaparece e a gente só pensa na família do criminoso, só pensa no criminoso, etc. E o senhor trouxe aqui um movimento nacional de defesa dos direitos da vítima, coisa que até então, embora todo mundo percebesse isso internamente, tivesse esse sentimento, ninguém tinha trazido isso para fazer um movimento nacional. De onde é que veio essa ideia e o que o senhor poderia nos explicar a respeito disso? Eu, caro conselheiro, chegando envelhecido pelas experiências valiosas de uma vida dedicada ao direito e à vida pública, eu detectei, antes de ser PGR, que este conselho não poderia ser só uma casa punitiva de seus membros. Sim. Este conselho, como órgão máximo constitucional do Ministério Público Brasileiro, teria que assumir as suas grandes responsabilidades, não somente no controle administrativo, financeiro e disciplinar dos membros, mas também no órgão máximo que se iguala ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. O PGR, presidente do CNMP, qualquer que seja ele, em qualquer tempo, ele tem as mesmas prerrogativas e garantias e imunidade do presidente Supremo, inclusive na sua segurança pessoal. Dessa forma, eu procurei enxergar essa casa com a grandeza que a Constituição lhe confere. E dentre tudo que nós fizemos em concreto, movido pelas necessidades emergentes, nós pensamos em 3 grandes programas estruturais. Eu digo estruturais porque, seja com a nossa participação, seja com a de qualquer colega que esteja hoje ou no futuro, são programas do Brasil, e geridos pelo Ministério Público na sua natureza de protagonista da defesa da sociedade e também do Estado, no que toca a esses bens. Então, o primeiro programa que nós lançamos estrutural foi o programa de respeito e diversidade. Este programa exatamente veio à luz no momento em que as pautas identitárias estavam ganhando uma força para além daquilo que as minorias têm garantidas pela Constituição e que hoje são objetos, essas pautas identitárias já estão demonstradas que elas têm graves problemas, porque a democracia é o governo da maioria. A minoria tem direitos e devem ser respeitados nos termos da Constituição e da lei. E nós temos nossas situações peculiares no Brasil, em que as mulheres são maioria e são subrepresentadas, os negros são maioria e são subrepresentados. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que esquecer que a base da nossa nação, o valor fundante dessa nação é a democracia. Perfeito. Os direitos humanos. E, dessa forma, nós começamos a nossa gestão, procuramos conduzir essas pautas de respeito e diversidade religiosa, de gênero, de questões de LGBTQIA+, ou seja, conduzir tudo isso num clima democrático, ou seja, essas minorias ou maiorias
quantitativas e minorias qualitativas precisavam e precisam sempre ter os seus direitos garantidos. Mas nós não podemos nos desviar do princípio da maioria. Ninguém inventou para o ambiente democrático nenhum outro princípio instrumental que é o princípio da maioria. Então, esse princípio da maioria, conquanto não possa prevalecer absolutamente, como nada, né, modernamente Sim. ocorre, ele precisa ter o respeito também das minorias. Senão nós vamos subverter essas ordens. E nós podemos sempre conciliar a maioria que elege o poder legislativo, o poder executivo, os quais, por representação, nomeiam seus ministros dos tribunais superiores, e tudo passa por um equilíbrio, tudo passa por uma moderação, tudo passa pelas formas encontradas no nosso processo civilizatório para vivermos com alguma harmonia. Né? Não basta poderes independentes ou seus órgãos autônomos independentes. É preciso que tenha harmonia. Essa harmonia está na moderação dos meios utilizados. Então, sempre eu disse a alguns, no início da minha gestão, que eventuais divergências entre o Ministério Público brasileiro e esses órgãos outros não estavam na finalidade. A finalidade pública é sempre, né, o bem de todos. Sim. Mas as divergências seriam nos meios, e nesses meios é que nós deveríamos buscar o consenso, buscar a melhor solução para os problemas que, na contemporaneidade, já se sabe, existem mais de 2 respostas corretas para o mesmo problema. A questão de inteligência, a questão de moderação, de visão de mundo, que nós podemos ver. Então, esse programa Respeito e Diversidade, que tem a participação hoje mais que centenária de instituições, como a CONIB, representando a comunidade israelita do Brasil, as comunidades afro-brasileiras em suas diversas linhas, correntes evangélicas, católicas. Hoje nós temos aqui no nosso CNMP esse programa estruturante, onde nós tínhamos 100 e tantas instituições, que devem estar bem maior número, buscando catalisar políticas públicas de proteção às minorias, mas com respeito à vontade das maiorias. Senão não temos democracia. De outra parte, nessa toada, nós trouxemos a construção de a Ouvidoria Nacional da Mulher. A mulher tem, não só nos seus MPs estaduais e de outros ramos do MP da União, e órgãos internamente, tem aqui no CNMP uma Ouvidoria Nacional da Mulher, que já mostrou a sua utilidade, a sua importância em atender a mulher. Então, esta foi um segundo programa estruturante. E o terceiro programa estruturante, para mim, talvez assim, o mais sensível, que é o da vítima, decorre da minha experiência, seja como procurador, seja como advogado, seja como professor e cidadão, de que a vítima, uma vez consumados a sua desdita, ela é esquecida. Nós temos, evidentemente, auxílios de governo aos presidiários, mas não me lembro de ter algum trabalho efetivo para os filhos do cidadão vítima da bala perdida ou coisa parecida. As ações demoram anos, muitas vezes elas não acabam porque os beneficiários já morreram, inclusive, e o programa em defesa das vítimas veio assim num momento muito importante, porque o devido processo legal que a Constituição assegura, ela foi sendo construída em cima de uma sociedade saída de um governo militar de 21 anos. Então, todo tipo de repressão, mesmo as legítimas, as lícitas, as moralmente devidas, foram dirigidas para o autor do crime, o agente do crime. E durante esses 30 e poucos anos da nossa Constituição,
esqueceu-se da vítima. Ainda essa semana eu vi um julgado em que a vítima não tinha direito de recorrer, mesmo sendo ela titular de uma pretensão indenizatória pelo risco e pelo dano causado pelo agressor. Eu, pessoalmente, acredito que em algum momento a nossa casa aqui, nesse programa estruturante de defesa da vítima, poderá produzir uma mudança da jurisprudência dos tribunais superiores no que toca ao assistente da acusação. O que é que move a assistência da acusação? Aqueles crimes que geram um interesse de agir. Interesse de agir que na esfera penal não é só o interesse jurídico, é também o interesse moral, é também o interesse da sua própria honra. Ou seja, onde há interesse em que na esfera penal é mais largo que na esfera não penal, é preciso que comecemos a admitir a intervenção de terceiro no processo penal. Eu sempre defendi a intervenção dos ministérios públicos estaduais nos processos do STJ, do Supremo, sim, porque acredito, como no linguajar bem humilde lá do meu interior da Bahia, que quanto mais abelha, mais mel. É melhor que a sociedade esteja defendida por múltiplos agentes públicos, sim, do que somente por um que vai escolher, muitas vezes com vieses comprometidos com idealismos que refogem a Constituição, levando a soluções de injustiça. Então, essa questão não só da criminalização da política, mas da hipertrofia do Ministério Público e de outras instituições, tem consequências terríveis para o Estado e para a sociedade. Fragilidade da representação política no seu desenvolvimento econômico e na paz social de todos. Tivemos a oportunidade de compreender a importância das religiões, independentemente da sua matriz. Porque no Estado, com as dificuldades que nós conhecemos no Brasil, a garantia não somente da liberdade religiosa, mas da assistência religiosa é necessária. Porque onde o Estado não vai, e o Estado não vai em muitos pontos dos grandes centros, sim, urbanos, tem uma igreja que vai levar um conforto espiritual e muitas vezes até material. Sim. Então, tivemos essa compreensão também. E mais que isso, deixar aquela ideia de que o Ministério Público Federal era o suprassumo do Ministério Público brasileiro. E dizer o óbvio, existe só um Ministério Público brasileiro, formado por linhas, as estaduais, a do MPU, o Ministério Público Federal, do Trabalho, o militar, o do Distrito Federal e também o eleitoral, que está no âmbito do Ministério Público Federal. E com isso, tive a oportunidade de ter Vossa Excelência como representante do Ministério Público Militar na Secretaria-Geral, na nossa gestão. Tive a oportunidade de conviver com os colegas dos MPs estaduais na corregedoria. Perfeito. E depois, hoje temos o conselheiro Ângelo, que é o nosso corregedor representando o Ministério Público do Trabalho. Tivemos não uma democracia formal, mas uma democracia também substancial na casa, em que a presidência, na nossa gestão, colocou servidores, recursos financeiros suficientes para cada gabinete mostrar sua capacidade de atuar em todo o Brasil. Eu tenho certeza que todos os conselheiros que nos auxiliaram, cada um ao seu modo, da sua parte, contribuiu para que o Ministério Público Brasileiro, pela via do seu órgão máximo, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, produzisse e entregasse grandes resultados, sejam os estruturantes aqui colocados, sejam aqueles
emergenciais, como a Covid, como os atos antidemocráticos, seja, enfim, sem destoar das suas competências básicas, avançar para ser contributivo da catalisação de políticas públicas, sem se substituir aos seus titulares diretos, e ser também um agente da democracia, sem esquecer que hierarquia e disciplina não é só para as carreiras militares. A hierarquia e disciplina tem outro nome na administração civil, né? Às vezes podemos dizer que a urbanidade é o menor de todos, Sim. porque esse revela a educação doméstica das pessoas no trato com as outras, seja no ambiente de trabalho, seja no atendimento ao público, seja, enfim, com outras autoridades. É verdade. Então, tudo isso nós pensamos, praticamos, tivemos ampla aceitação de todos nessa casa e fora dessa casa, e assim é que eu creio que aquelas ideias macro que eu acumulei ao longo de uma vida foram aqui implementadas, podendo outras tantas vir a ser e desenvolvidas essas outras também em outros momentos. Entendi. Mas o meu agradecimento sempre a todos os conselheiros e conselheiras e aos servidores pela oportunidade de servir o que eu tinha de melhor para entregar a todo o Brasil e à instituição. Doutor Aras, o papo interessantíssimo, é muito bom a gente ouvi-lo, né? Assim, o senhor trazendo aí toda a sua experiência de vida, toda a sua história, todo o seu conhecimento com palavras de sabedoria. Mas o tempo é contra nós, né? A gente já tem que se encaminhar aqui para o final. Eu queria, antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o senhor falar um pouquinho da perspectiva que tem de Ministério Público para o Brasil, né? A gente vive um momento realmente de uma certa dificuldade. Eu não gosto muito de falar de crise no Brasil, porque quando eu tinha uns 5 anos, me falaram que a gente estava em crise. Eu estou com 64, a gente continua em crise. Então, eu já não estou nem mais preocupado com crise, mas preocupado com as dificuldades. Como é que o Ministério Público brasileiro ele pode contribuir para a gente buscar soluções para o nosso país, e como é que o Conselho Nacional teria uma perspectiva de continuar nessa contribuição de melhorar a sociedade brasileira. E a gente, com essa sua última palavra, a gente já vai se encaminhar para o nosso final. Eu passo para o senhor para falar um pouco a respeito disso e fazer a sua despedida. Conselheiro Jaime, meus caros colegas, servidores, amigos, olha, o Ministério Público, ele não pode e nem deve fazer a guerra, no sentido largo. Sim. Ele tem as suas balizas estabelecidas na Constituição, na sua lei orgânica e nas leis em geral. Todas as vezes que nós mantemos a instituição dentro desse arcabouço de competências e atribuições, dificilmente nós teremos dificuldade. Na nossa gestão, foi o que nós respeitamos. Cada um no seu universo constitucional e legal. Em nenhum momento buscamos nos substituir como salvadores do mundo, como pessoas que sabem mais do que as outras. Construímos e devemos construir sempre essa instituição voltada para uma autocontenção de respeito à democracia e à ordem jurídica que a sustenta. Mas não só isso, nós temos também um sistema econômico. Nós não podemos deixar um sistema econômico fragilizado, porque a crise material, aquela que gera inflação, aquela que suprime a produção adequada e a distribuição de alimentos, de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, saneamento básico. Tudo isso faz parte das nossas atribuições. Perfeito. Todavia, nós não podemos nos substituir aos gestores que devem fazê-lo diretamente. Mas não custa nada que, através da nossa intervenção, nós façamos, após estudos, após debates internos e externos ou mistos, fazer recomendações, fazer sugestões, manter o diálogo institucional, interinstitucional permanentemente
com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com os órgãos análogos, todos com vista a multiplicar a nossa capacidade de atuação dentro dessa autocontenção. Eu fico muito feliz de lembrar que aqui no CNMP, através do observatório com o CNJ, que foi um órgão criado aqui de contribuição recíproca, CNJ-CNMP, dois órgãos com o mesmo status constitucional, né? Um chefiado pelo presidente Supremo, outro pelo procurador-geral. Nós tivemos a oportunidade de resolver graves problemas nacionais. Um deles foi o início do afundamento dos bairros lá de Maceió da Braskem, né? O outro foi a questão de Brumadinho. Então, Brumadinho foi uma outra grande experiência da nossa gestão do observatório com o PGR, com o Judiciário. Mariana, que ainda não se resolveu, também deixamos muito bem encaminhados aquele case que ainda está carente de finalização. Mas no meio de tudo isso, o observatório esteve presente na Covid, o observatório esteve presente nos atos antidemocráticos e, graças a essa interlocução permanente entre instituições, nós estamos vivendo um momento de distensionamento das tensões sociais, políticas, econômicas e, quiçá, em breve, possamos voltar a um clima de normalidade dentre todos os aspectos que a democracia assegura. Não é à toa que democracia é o regime das liberdades. Liberdade de expressão, a primeira delas, seja no modelo americano, seja no modelo brasileiro, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Opinião, de imprensa, de livre iniciativa, de concorrência, de reunião, de associação. Ou seja, o regime da democracia é o regime das liberdades. Mas a República impõe a responsabilidade pela coisa pública. Enquanto a democracia impõe um regime de liberdade, de igualdade material e de dignidade da pessoa humana, é a República que na nossa Constituição, anda de mãozinhas dadas com a democracia, assegura a responsabilidade de todos perante a coisa pública, com isso a alternância no poder, com isso a isonomia formal de todos perante a lei, e com isso o seu grande objeto nesse concerto que é a nossa Constituição é promover bem-estar para todos e paz social. Com isso, eu me despeço de todas e de todos, agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de falar um pouco daquilo que nós fizemos juntos e dizer que eu tenho certeza que esse órgão máximo da Constituição do Ministério Público fez o Ministério Público brasileiro ser dotado daquela unidade com respeito à independência funcional dos membros e também com o respeito às suas linhas de atuação, que não compete a uma linha do MP invadir a linha do outro. Acima de tudo, nós preservamos igualdade entre todos os ramos do Ministério Público. Sabe, Vossa Excelência, que uma das primeiras medidas que nós tomamos foi dividir o orçamento do Ministério Público da União de forma proporcional entre todos os ramos, em dividir os cargos que eram do MPU entre os ramos que não tinham até então oportunidade. E tudo isso me fortalece no sentido de que, para nós termos a instituição adequada, ideal, cumpridora dos seus deveres constitucionais e legais, basta que nós cumpramos o nosso dever com competência, com inteligência, com diligência, com a sabedoria da vida e com o espírito de responsabilidade social, que é o grande desafio que nós vivemos doravante na era da inteligência artificial.
Máquina não tem responsabilidade social. Mas nós, enquanto formos humanos e somos, nós temos no outro o nosso espelho para nos mirar. E nós trabalhemos em prol de todos, até porque, conselheiro Jaime, eu não posso concluir sem lembrar que, sendo Jesus Cristo nosso líder religioso do cristianismo, mas foi ele quem, tentado pelo diabo no deserto, disse: eu fico com o meu ministério público. Por mera coincidência, nós somos o ministério público que aquele homem, filho de Deus ou não, escolheu um dia para defender a sociedade. É isso que eu deixo aqui, uma mensagem de fé nesse ministério público, que é o ministério de servir ao público, que é o ato de servir ao público. Não é à toa que o nome é o Ministério Público. A vocês todos, meu abraço, meu agradecimento, e que sejamos maiores, não na hipertrofia, mas maiores nos resultados deste ministério de servir ao outro. É isso, prezadas amigas, prezados amigos do Ministério Público Brasileiro, nós tivemos hoje essa excelente oportunidade de conversar com o Dr. Augusto Aras. Dr. Augusto Aras, o nosso agradecimento, saiba que Vossa Excelência ficou nos nossos corações. Eu falo isso até de uma maneira muito particular. Trabalhei com o senhor sendo secretário-geral aqui deste conselho, trabalhei com o senhor um pedaço sendo procurador-geral de Justiça Militar, e o Ministério Público da União, ele tem assim uma satisfação e uma gratidão eterna com o senhor por essa visão de Ministério Público da União como um todo, né? E o senhor, com as devidas proporções, foi quem nos trouxe isso de maneira plena, e esse agradecimento vai ficar para sempre. Eu já expressei isso outras vezes e vou expressar sempre que tiver essa oportunidade. Eu queria então, prezadas amigas e amigos, agradecer aí por terem nos prestigiado neste momento, e já convidá-los que futuramente teremos mais uma oportunidade de seguir construindo a nossa história do CNMP. Muito obrigado, que tenham todos uma boa semana.